Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre Photoshop e como criar bordas nas suas fotos. A maneira mais fácil que eu encontrei de criar bordas nas suas fotos é usando objeto inteligente. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como que você pode fazer isso. Então a gente vai em arquivo, vai abrir uma foto que você tenha e que você queira fazer a borda. No caso aqui eu vou pegar essa imagem aqui pegar a imagem aqui dessa moto e vou abrir ela no Photoshop. Vou aqui em arquivo, novo. No meu caso aqui eu estou criando uma imagem no formato A4, mas podia ser um formato A3, A5, A6. Nesse caso aqui eu vou criar uma imagem no formato A4. O fundo dela pode ser branco, não tem problema. E eu vou dar um OK. Fazendo isso, esse fundo ele criou aqui com um cadeado. Aperta o Alt, clica duas vezes e ele libera para poder fazer as edições aí que você precisa. A gente cria uma nova camada, pega a imagem que a gente está querendo trabalhar aqui, né, que é a nossa fotografia, e arrasta ela para fora. Vou pegar ela aqui e jogar dentro da camada que foi criado aqui no nosso objeto. Eu posso até deletar essa camada que eu criei, que na hora que arrasta ele já cria uma camada nova. Ajusto aqui. Com o Shift pressionado a gente vai arrastando a figura para ela ficar proporcional. Então eu vou deixar ela num tamanho bom aqui para caber nessa imagem no A4. Vou aplicar aqui em cima a transformação. Então a gente já tem aqui a camada 2 com a imagem e a camada 0 com o fundo branco. Seleciono a camada 0 e a camada 2 e eu posso ajustar aqui nessa ferramenta aqui em cima, alinhar centros horizontais, e ele já vai pôr a imagem no centro da minha folha A4 então. Agora sim a gente vai começar a fazer a borda. Então a borda eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar a camada 0 para cima e a camada 2 aqui ela está embaixo aqui, então a gente não consegue ver ela. Vou clicar aqui em ferramenta de retangular de seleção. Vou selecionar aqui uma parte dessa camada em branco, tá? Vou aqui em selecionar, modificar contração. Eu gosto de usar 200 pixels porque eu acho interessante deixar a borda branca aparecendo um pouco na imagem. Então só dá um OK e ele vai mudar aqui a nossa seleção com 200 pixels a partir da lateral. Agora, para a gente poder enxergar a imagem que está no fundo só na área que está aqui no meio, a gente vai mudar a cor aqui, caso esteja em branco, do primeiro plano para preto, selecionar o balde e pintar essa parte do meio. Pintando essa parte do meio, então a gente consegue fazer o seguinte, aqui na camada 0, a gente vai converter em objeto inteligente, e nessa parte aqui de cima, a gente vai colocar clarear. Quando a gente faz isso, o que o Photoshop está fazendo? Ele está transformando a parte em preto numa parte transparente, mantendo então a nossa borda branca aqui. Como a nossa figura ela tinha um tamanho aqui menor do que o nosso A4, a gente pode vir aqui, ó, e redimensionar ela se quiser. Jogar aqui, ó, para ela caber dentro só dessas bordas em branco aqui. Então ele virou como se fosse uma moldura assim fixa, e a gente consegue movimentar a camada por trás aqui até o tamanho que a gente deseja aí, centralizando a foto, só tomando cuidado de não aparecer as bordas pretas que tem pelo fundo. Então aí com isso espero ter ajudado alguém aí a colocar borda nas suas imagens.